Senhoras e senhores, vídeo 75 do canal. Antes de qualquer coisa, likes e inscrições facilitam para que nós possamos crescer aqui com o canal de maneira simples, devagar, mas quanto mais pessoas puderem colaborar com apenas um clique no botão de inscrever, um clique no gostei, já nos ajuda a, quem sabe, chegar nesse objetivo. E quem quiser comentar, por favor, qualquer comentário é bem-vindo. Vídeo de hoje, conforme eu venho comentando, no fim de cada leitura dos livros da Bíblia, né, entre o término de um e o início de outro, eu vou apresentar aqui um resumo para quem quiser também acompanhar a leitura sem ter que estar acompanhando todos os vídeos, que realmente é bastante coisa, sempre então eu vou trazer esse resumo, aí vocês acompanham apenas o resumo, falando de maneira geral dos livros da Bíblia, né? Então hoje o resumo do livro de Êxodo, livro que tem 40 capítulos, segundo livro do chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, que conta a história desde a criação do mundo até a peregrinação e vamos dizer assim, um assentamento do povo de Israel, tá? Então, para quem é adepto ao cristianismo e tudo mais, são livros considerados fundamentais para você entender toda a história da criação até o povo de Israel, né? Sendo que o início, né, do livro o primeiro capítulo de Êxodo, é difícil falar porque é um livro no singular, né? Depois vinha Gênesis, agora fala Êxodo, eu fico sempre com aquela expectativa de falar Êxodos, mas é Êxodo, né? Mas enfim, começa falando justamente os filhos de Israel chegando no Egito, né? Uma terra que tinha possibilidades, é claro, já haviam pessoas, né? Havia uma civilização, tem um faraó que é quem comanda, mas o povo de Israel chegando no Egito, adentrando ao Egito e ficando por lá por muito tempo. Então esse é o início do livro de Êxodo, que pega o finalzinho ali de Gênesis e continua. Então há uma sequência e não uma quebra, né? O livro de Gênesis termina ali com a morte de Israel, que era Jacó e virou Israel, né? E agora contando um pouco a história do povo de Israel, né? Dos descendentes de Israel no Egito. E o personagem principal de tudo isso é Moisés, né, de toda uma situação ali no início, falando da morte dos bebês e tudo mais, Faraó preocupado com o povo de Israel aumentando e tomando conta do Egito, então fazendo de tudo para controlar tudo isso, e no meio de todos esses bebês que eram tentados e assassinados, um deles acabou sendo salvo, né, pela família do próprio Faraó, né, que foi Moisés, e que todos que conhecem um pouco a história da Bíblia sabem que é o salvador do povo de Israel, da retirada do povo do Egito, através de uma relação muito próxima, sendo um homem considerado muito próximo de Deus, né? O homem que trazia e conversava, vamos dizer assim, com Deus, e era a pessoa indicada por Deus para ser o salvador de todos a partir, né, dele Deus auxiliando, mas Moisés, o homem na terra, a partir dos comandos de Deus, fazendo tudo, muito ilustrado aqui com a questão da utilização do seu cajado, né, da questão das situações envolvendo as famosas pragas do Egito, ali nos primeiros capítulos, né, Deus mandando várias pragas, fazendo várias coisas negativas para mostrar para o faraó que o povo tinha que ser liberto e não ser perseguido, e deu, mas ao mesmo tempo forçando Faraó e o povo do Egito a sofrer nessas pragas, né? Em vários momentos tem citações de Deus comentando que iria endurecer o coração do Faraó para evitar que, de fato, ele se sentisse tocado por tudo antes que Deus de repente realizasse todas as pragas que ele entendia como necessárias. Aí acaba a interpretação de quem, vamos dizer assim, tem um pouquinho mais de leitura, né? Não é o meu caso aqui trazer para vocês este debate. O ponto mais assim pesado, vamos dizer, da leitura é quando Deus, né, faz com que todos os primogênitos, sejam de homens, sejam de animais, fossem assassinados enquanto o povo de Israel não fosse liberto do Egito, a tal ponto que o próprio povo do Egito começou a implorar para que o faraó libertasse, muita coisa ruim acontecendo, e o povo começou a dizer, chega faraó, deixa eles irem. E aí, de certa forma, né, eles conseguiram meio que fugir, meio que houve uma brecha ali, o faraó meio que se tocou de certa forma, não durou muito tempo, né? Tanto que lá em Êxodo 14 tem a famosa história da abertura do Mar Vermelho, né? A fuga do povo de Israel pelo meio do mar. O povo do Egito, a comando do faraó, foi atrás para tentar
trazer de volta o povo de Israel, e quando eles estavam no meio do mar, né, Deus, a partir de Moisés, fechou o mar e todos eles acabaram falecendo ali, enquanto o povo de Israel conseguiu fazer a travessia, né? Então essa é uma história bem interessante ali no capítulo 14 de Êxodo, né? Depois disso, houveram umas situações muito interessantes nos capítulos seguintes, ali até entre o capítulo 15 e o capítulo 19, muitos questionamentos, porque você saiu de uma terra e está vindo atrás de outra. Então Moisés tentando, né, manter o povo fiel, temente e louvando a Deus, Deus fazendo de tudo para tentar manter o povo entendendo que o melhor iria acontecer, e o povo questionando muito, né, fazendo situações de julgamentos pelas situações que vinham acontecendo, e a partir disso, né, um ponto muito alto aqui do livro de Êxodo, ali a partir do final do capítulo 19 e o capítulo 20, 21 e 20, 21, 22, 23, vamos dizer assim, tratam muito dos mandamentos, né? Nós conhecemos os 10 mandamentos, né, que depois vão vir as pedras com a escrita, né, um pouquinho mais adiante, porém, os mandamentos aqui, tem essa lista dos 10 mandamentos aqui no capítulo 20 de Êxodo, aqueles bem conhecidos por quem já teve algum contato com a Bíblia, né? Adorarás apenas a Deus, não terás outro deuses, não farás imagens para adoração, etc. Não matarás, não furtarás, né? Não cobiçarás a mulher do próximo. Esses itens todos, certo? Mas tem outros itens muito importantes que são trazidos aqui, e um que eu sempre comento aqui, até, deixa eu ver, tem aqui, né, Êxodo capítulo 20, versículo 9, 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Aí no versículo 10, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Esse é um mandamento que é muito repetido daqui até o final do livro de Êxodo, nos próximos 20 capítulos. O reforço de que o sábado é um dia de descanso para quem quer seguir a palavra de Deus a partir do que está na Bíblia. Não estou inventando. Aqui já é uma fala, e novamente em vários capítulos, eu até anotei aqui nos meus breves apontamentos, que aparece mais algumas vezes. Lá em Êxodo 35 há um novo reforço, sempre falado, tudo vai ser feito em 6 dias. Nem cozinhar você vai no sábado. Você já vai cozinhar e preparar tudo no 6º dia, e o último, já chamado de sábado efetivamente, é de descanso, de guardar. Não é nem de trabalhar, nem de cozinhar, nem de nada. É apenas para o descanso. Bem interessante, que é muito reforçado isso nesses 20 capítulos, né, nessa segunda parte do livro de Êxodo, certo? E aí depois, né, do Êxodo 24 até o capítulo 40, tem toda uma estruturação de Deus passando para Moisés a criação do santuário, num local onde as pessoas iriam louvar ao nome de Deus. E para isso ele passou detalhadamente como seria toda a estrutura desse santuário, né, vamos chamar de igreja, não está ali a palavra igreja, mas para a gente entender essa parte mais física, né, da igreja, o santuário em si, como teria de altura, de largura, tamanho, interno, objetos, cores, materiais, tudo muito bem detalhado e repassado para Moisés, e ele recebeu os mandamentos no capítulo 34 nas pedras, porém ele acabou quebrando, né? Então, porque havia muitos questionamentos, o povo até começou a adorar outros deuses, Deus ficou muito incomodado e quis fazer as pessoas serem punidas, mas Moisés convenceu ele de que, fizesse nos vir até aqui para agora nos punir, do tipo, nos salvou, agora você mesmo vai querer, né, o Senhor vai querer punir o seu povo que você está tanto protegendo e quer que se perpetue e multiplique como foi prometido desde Abraão. E aí Deus voltou atrás e, né, conseguiu, a partir de Moisés, fazer com que o povo entendesse que ele era o Deus poderoso e que Moisés era um enviado, sim. Então, novamente, Moisés recebeu os 10 mandamentos em pedras, numa das subidas ao Monte Sinai, e no decorrer dos últimos capítulos aqui de Êxodo, foi feito, então, o santuário, e o irmão de Moisés, Arão, seus filhos e as gerações futuras foram incumbidas de serem sacerdotes, né? Receberem o sacerdócio para administrarem e virarem sacerdotes da palavra de Deus. Eles é que comandariam a igreja de Deus a partir de então. E esse foi o fim do capítulo do livro de Êxodo, né? Ainda não totalmente terminado, porém a construção
do santuário, da arca, a recepção das pedras com os mandamentos, a unção de todos os objetos, a confecção das roupas para o sacerdócio de Arão, seus filhos e futuramente os filhos dos filhos de Arão. Tudo isso pronto para que comece a ser louvado o nome de Deus. E aí, o início do livro de Levítico, que vamos mostrar amanhã, vai trazer aí esse término e vamos ver qual a continuidade da nossa história. Mas é isso que a gente consegue resumir aqui do livro de Êxodo, certo? Desde a entrada do povo de Israel no Egito, o tempo que o povo ficou lá, se eu não me engano aqui, eu não anotei certinho, mas foram 400 e tantos anos, certo? 4 séculos e algum tempo. Conseguiram sair efetivamente, depois de muita luta, insistência e toda a situação de Deus provando que ele era poderoso e querendo, né, deixar o povo do Egito com medo dele, né, temente a ele, conseguiram, saíram, foram adiante, chegaram no Monte Sinai, nos arredores do Monte Sinai, e aí, então toda a criação agora sendo um templo da igreja, do santuário para o louvor ao Deus, né, ao Deus Jeová, como ele também se chama, Senhor, e os outros termos que vamos ver futuros, ok? Então, era isso que nós tínhamos para hoje. Deixem o seu like, sua inscrição, agradeço quem está acompanhando, por favor, se puderem compartilhar com outras pessoas, eu também agradeço, vai me ajudar e muito, belezinha? Então, era isso por hoje, até o vídeo de amanhã, começando o terceiro livro da Bíblia, o terceiro livro do Pentateuco, o livro de Levítico. Show, meu povo? Então, até amanhã.